Media Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje um episódio muito especial. Eu sei que eu costumo dizer isso sempre porque todos de fato são, mas esse é um episódio que a gente tá tentando há muito tempo. E quando ele chegou aqui, descobri que somos conterrâneos, então assim, a gente tá em casa. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast, Marcão Braga, que é Head de Comunicação e Marketing da Deller, uma das maiores indústrias têxteis aqui da América Latina, que é nativamente catarinense. Então a gente tá assim, extremamente feliz e lisonjeado em te receber. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luísa, obrigado pelo convite. Realmente estava na agenda e sendo postergado durante muito tempo, mas estou feliz por estar aqui, fazer um grande papo. É verdade. Nossa, o Marcão é um dos top 50 profissionais de marketing que a gente aí identificou junto com a SPM no ano passado. Esqueci de mencionar isso na abertura. É importante pra gente ter te trazido aqui, principalmente pela magnitude que a Deller tem no estado, no Brasil e no mundo, né? Vocês também exportam bastante da produção. E aí já queria até entrar nesse aspecto, assim, são 142 anos de história. Imagino que trabalhar numa empresa como a Deller carregue muito também do legado dos fundadores, mas queria entender como que tu pensa as tuas estratégias de marketing para manter este pé na tradição e no legado que foi bem construído, mas também, ao mesmo tempo, com um olhar para o futuro, sabe? Essa é uma questão interessante, eu costumo dizer, e a gente precisa dizer isso. A Deller é uma empresa de 142 anos, faz 143 anos agora, dia 6 de dezembro. É uma das indústrias têxteis mais antigas, longevas do país, né? Ela tem uma tradição excepcional. Veio dos colonizadores alemães aqui para a cidade. Ernestine Deller e Karl Deller trouxeram os primeiros teares. O Museu da Deller é muito interessante, que o Museu da Deller não conta... Eu sempre digo, o Museu da Deller não conta a história da Deller, conta a história da indústria têxtil no mundo, e no Brasil principalmente, porque ali traça toda a evolução da indústria têxtil que a Deller acabou acompanhando no decorrer dos anos. E nesses últimos anos, a Deller vem se profissionalizando, vem entrando profissionais do mercado, especializados, e o marketing e a comunicação talvez tenha sido a primeira área que sofreu essa transformação de profissionalismo. Sim. A minha chegada em 2023, final de 2023, eu já estava na empresa desde 2021, mas fazendo a comunicação interna, reestruturando a comunicação interna, e a partir de 23, metade de 23, maio de 2023, a gente cria o departamento de comunicação e marketing da Deller. Fico muito surpreso e fiquei muito feliz o ano passado, 2023, já ter sido lembrado pelos top 50 de marketing, porque o marketing, o departamento de marketing da Deller é um bebê. Uhum. Agora que a gente está reestruturando, eu falo assim, a gente não tem 142 anos, a gente tem 1 ano e meio. Sim. E dentro desse 1 ano e meio, aí está um fator muito, muito importante. É olhar para frente, realmente, olhar para o futuro, posicionar a marca de uma forma muito mais consolidada, sem esquecer do legado que foi construído para chegar até aqui. Mas eu costumo dizer assim, como se chegou até aqui, com solidez, focado no produto, é o que a gente precisa levar para o futuro. Mas precisa levar também um novo olhar, um posicionamento mais forte de marca. A Deller é uma empresa muito forte no B2B, mas não tão conhecido do consumidor final. Uhum. As pessoas têm uma certa dificuldade de falar o próprio nome Deller. Então, mas é um trabalho de comunicação e marca que a gente precisa adensar, e é nisso que a gente está focado. Então, a gente teve algumas ações importantes em 2024 por não ter esse departamento de marketing. Aí talvez tenha tido uma surpresa do mercado, uma visibilidade maior, e isso foi extremamente importante, que mostra que a gente está no caminho certo. Então a gente fez várias ações, esse ano foi um ano muito importante, de vários avanços em novos públicos, avanços em novas tecnologias, avanços em nova pesquisa de mercado, e a gente está caminhando mais ou menos nesse sentido. Interessante tu comentar sobre esse ponto de ter essa popularidade, essa capilaridade no B2B e não no B2C, porque assim, eu trabalhei um tempo em indústria odontológica e esse era o grande desafio que a gente tem quando a gente trabalha na indústria, né? Porque tu precisa cativar o consumidor, o cliente que vai pedir a tua marca lá no ponto de venda, mas ao mesmo tempo tu não pode atravessar
o teu distribuidor. Então, é uma linha muito tênue e são poucas as indústrias que conseguem se posicionar de maneira assertiva e manter bons relacionamentos, né? Manter uma estrutura boa. Como é que vocês têm trabalhado isso? Esse é um grande desafio, né? A partir de agora, a Deller estruturando o departamento de marketing, equipe de trade marketing, que é muito importante lá na ponta, na construção, no convencimento das vendedoras, trabalho mais estruturado de materiais de pontos de vendas, de PDV, né, banner, testeiras, Wobbler, toda essa enxoval que a gente precisa até para ter uma presença lá no B2C. É um conflito realmente de briga de canais que a gente tem. A Deller tem um posicionamento um pouco diferente. A Deller tem uma loja apenas física, então a gente não briga tanto assim com o varejo. Outras marcas concorrentes têm mais lojas espalhadas no Brasil, a gente não tem. A gente vai agora, a partir do ano que vem, para uma loja outlet aqui em Santa Catarina, na região de Porto Belo, Itapema. A gente vai ainda entrar um pouquinho no varejo, mas a gente não briga muito. Nossa briga lá para o consumidor B2C, nosso outro canal de B2C é o e-commerce, que é um mercado que está ampliando. A Deller também inaugura o seu e-commerce a partir do ano passado. A gente faz uma nova repaginação, nós estamos crescendo bem, vamos crescer 20% esse ano. Então a gente tem essas habilidades. Mas esse é o grande desafio realmente. Como tu cativa o B2C sem ferir o nosso B2B. Mas muita transparência, muito diálogo, isso é importante. jogando junto a todo momento. Jogando junto e jogando limpo, né? E jogando limpo, quais os caminhos que a gente quer ir, por onde a gente vai, por onde a gente quer investir. Parcerias também com clientes B2B, que é importante. A gente quer fazer uma ação numa cidade, junto com principais parceiros, faz uma linha de corte. Aqui que nós vamos avançar, aqui que a gente pode avançar junto. Eu acho que a gente tem espaço. Eu acredito que assim, o mercado da indústria têxtil, o mercado têxtil que a Deller está posicionado, cama, mesa, banho, produtos de decoração, de hospitalidade, hospitais e hotéis, acho que tem o que eu digo, um oceano a ser desbravado. Acho que tem muito mercado, porque se for lembrar qual é a marca... Eu tive uma reunião no Mercado Livre, e o Mercado Livre me recepcionou lá com uma frase. 92% das pessoas que procuram por cama, mesa e banho não identificam uma marca. É mesmo? Não identifica uma marca. Olha aí o tamanho do gap. Olha o tamanho do gap. E aí eles falam assim, se desses 92 tu ganhar 2% desse mercado, tu já virou líder do mercado, exatamente. Praticamente. Então isso ficou muito impactado para mim. Eu acho que esse é um trabalho que a gente realmente tem que desenvolver os mercados que ainda não conseguem identificar. Porque o setor de indústria têxtil, vamos colocar toalha, felpudo, como a gente chama internamente, é muito sensorial, é muito por toque, é muito pelo tocar. Então, e é muito por estampa também, por cores. Não é uma identificação por marca. É muito mais disponibilidade física, né? Tu avalia entre os que estão ali, não é muito apegado à marca, de fato. Mas aí que está um grande desafio também, uma grande oportunidade, na verdade, é tu consolidar uma marca dentro dessas características. Então, a gente vem trabalhando com isso, outras marcas também, então a gente vê uma movimentação semelhante, mas eu acho que tem ainda, como o próprio números do Mercado Livre, apontam esse cenário e essa possibilidade de crescimento. Então a gente vem trabalhando e talvez esses movimentos que a Deller está fazendo tenham chamado tanta a atenção do mercado e isso para a gente está sendo muito satisfatório. É justamente por conta disso mesmo, agora que tu falou faz todo sentido, porque se destaca. Bom, quando te convidaram para fazer esse lançamento, essa estruturação do departamento de comunicação e marketing, queria entender melhor como que foi esse processo, porque como a gente está conversando aqui agora, a gente vê a Deller e depois a gente pode entrar em cases que são que despertaram mais a minha curiosidade aqui, que eu quero te ouvir falar um pouquinho sobre. Mas como que foi esse processo e como que tu desenhou esse planejamento, assim, claro, de forma geral? Porque eu vejo que vocês têm uma presença no offline, muitas aspas para quem tá só ouvindo, mas também conseguem vislumbrar oceanos e investir muito no digital com uma presença que tu vê que... E aí, pelo amor de Deus, tapem os ouvidos agora os outros clientes que já tiveram aqui, empresas que já tiveram aqui, que é muito, de fato, antenada com o público que está no digital e com uma presença digital que é sólida, que não é uma coisa que, pegamos a campanha que estava no off e disponibilizamos lá, sabe? É pensado para estar nativamente digital. Então, queria entender mais como que tu planejou essa distribuição de canais, sabe? Teve um fator assim, quando eu começo na Deller fazendo a comunicação interna, trabalhando com endomarketing, fazendo toda uma reestruturação, a gente
criou e implantou um sistema de comunicação digital, que é quase uma rede social interna da Deler. Legal. A Deler tem 3 mil colaboradores. Muita gente. É muita gente. Eu costumo dizer 13 mil colaboradores de 22 estados diferentes e de 6 países lá dentro. Então, a gente tem um universo de diversidade, de pessoas trabalhando que é fantástico, e a gente precisava criar uma comunicação eficiente internamente. A partir dessa estruturação, a gente criou a TV corporativa, a gente fez uma série de ações de comunicação importantes dentro da empresa. Aí a gente teve a necessidade, a empresa teve a necessidade de ir estruturar o departamento de marketing. E um fator foi muito importante nisso, para todo mundo falar a mesma língua. E tu ter realmente a estratégia para onde a gente vai. Porque nós trabalhávamos com uma equipe de comunicação interna. Depois nós tínhamos uma agência que trabalhava offline, né? Vou botar assim, mídias mais off. E nós tínhamos uma agência digital, que trabalhava digital. E o que acontecia? Cada um falava uma linguagem, Sim. cada um falava num jeito, cada um tocava num assunto diferente, cada um usava uma estética diferente, cada um usava um tom de voz diferente, cada um usava como vinha na cabeça. E quando tu coloca assim, até meio que concorre, né? Tipo, um vai puxar um pouquinho da verba, eu quero, ali tu não investe, porque não vai valer a pena. E se quando olhar, fala assim, tá, onde eu estou? Uhum. Quando eu entro, a gente entra com essa proposta, assim, ó, pô, eu preciso criar uma estratégia. E aí tem uma questão muito importante, eu acho que é uma questão conceitual, que nem todas as empresas estão fazendo, e que eu acho importante, que é tratar tudo como comunicação. Bem observado. Tudo é comunicação. E aí tem os braços da comunicação. Que aí tu tem um braço do marketing, tu tem um braço do endomarketing, tu tem um braço da mídia off, tu tem um braço da comunicação institucional. Mas todo mundo trabalha com o mesmo conceito de comunicação. Então, a partir daí, tu consegue traçar estratégias, mas sempre com um viés único lá em cima, né? Do guarda-chuva, que é a comunicação. Então, isso chama muita atenção das pessoas, porque geralmente, em algumas empresas, até grandes, trabalham comunicação de um lado e marketing do outro. Eu não entendo dessa forma, eu entendo que tudo é comunicação, que comunicação do marketing com viés comercial, com viés de venda, ok, mas ele está dentro da estrutura comercial, da estrutura de comunicação, e ele está dentro, como o trade marketing está dentro da estrutura do marketing, está dentro da estrutura de comunicação, o endomarketing está dentro da estrutura de comunicação, o institucional está dentro. E aí tu começa a dar uma leitura. E aí tu começa a fazer, primeiro, as comunicações 360, né? As comunicações mais voltadas, tu tem digital, tu tem estratégia de offline, tu tem estratégia bem definida, tu trabalha com um orçamento único. O que está dentro do meu escopo também é o e-commerce, a gente também trabalha digital junto no e-commerce com um conceito de comunicação, aí tu começa a desenhar melhores estratégias. E quando tu pensa na estratégia, tu pensa assim, ó, pô, o digital vai para esse lado. E tem um fator importantíssimo nesse processo todo, é que tu criar essa linguagem toda, tu criar o que eu chamo da Bíblia da comunicação, que é um brand book. As empresas não podem sobreviver sem um brand book. O brand book está ali, claro e transparente, qual vai ser o nosso tom de voz, como é que a gente quer falar com as pessoas, como é que a gente quer posicionar, o que é proibido de falar, o que é proibido de se colocar, o que é proibido da forma de agir, inclusive, que serve como norteador. Para esses 3 núcleos, vamos dizer assim, que estavam desalinhados, digital, offline e comunicação interna, ajusta esse tom de fala, ajusta esse tom de posicionamento e outra coisa, e dá norte para todo mundo que fala da dele, inclusive os 3 mil funcionários, inclusive gestores. E faz todo sentido, porque tanto os teus colaboradores da indústria, quanto a Dona Maria, quanto o cara que trabalha no teu distribuidor, ele vai ser impactado por todas as formas de comunicação e da mesma maneira, né? Fica muito mais linear. Sim. Isso fica muito mais linear, ele fica uma comunicação integrada, ele fica, e aí consegue dar uma solidez. Tu consegue dar uma solidez de conceito no digital, consegue dar uma solidez de conceito no institucional, na comunicação da empresa, e tu consegue também transferir tudo isso para a comunicação interna. Porque eu sempre digo assim, ó, a comunicação começa com a comunicação interna, com os valores da empresa, todo mundo falando a mesma língua, tu tendo o tom de voz ali bem afinado. E assim, eu tenho outra questão, como é que eu me manifesto com o meu público? B2C e B2B. Nós vamos falar em primeira pessoa, vamos falar em segunda pessoa, vamos falar em terceira pessoa, como é que nós vamos falar? Nós definimos que nós vamos falar em terceira pessoa. Nós somos a Deler. Nós fizemos a linha de cama, mesa e banho.
Como é que a gente vai comunicar com as pessoas, mesmo aquele hater que vai lá na internet para falar mal? Vamos agir com empatia, com diversidade, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças. Esse é o nosso posicionamento. E isso norteia toda a empresa, não só a comunicação. E todo mundo fala a mesma língua, todo mundo fala a mesma coisa. Então, isso é muito importante. Isso vem norteado com a constituição do Brand Book, que é a constituição da comunicação. Sim. Então, mesmo que tenham características diferentes de braços dessa comunicação, no caso, um marketing que vem com um tom que é mais focado para venda, para resultado, para performance, nós temos um núcleo aqui muito forte, que é o núcleo do brand. Como é que tu faz essa diferença? Então, o brand, a marca, é soberana nesse caso. Então, tudo que for ferir a marca, a gente não faz. Não faz, né? Não faz. Então, a gente está construindo isso e é uma construção, relativamente foi uma construção rápida, mas é uma construção ainda da cultura comunicacional, que eu digo que tem que ser implantada na empresa, que tem que ser implantada nos nossos parceiros, fornecedores e todo mundo entender qual é a regra do jogo. Entendendo a regra do jogo, fica essa identificação fácil que você falou. Pô, vejo vocês sólidos aqui no digital. E tu consegue, inclusive, testar isso, né? Muito provavelmente tu já testou o teu caminho de execução, de construção de marca internamente. E deu certo. Por isso que pro mercado funcionou. Porque é isso, são pessoas. São pessoas. Então, assim, outra questão que eu sempre digo, e aqui em Florianópolis estava numa palestra e falei isso, um antigo chefe meu de redação falava assim, a gente tem que ser para frentex. Será que a gente tem que ser para frentex, entendeu? Ou a gente pode ser um meio termo, não tão formal, mas também não, para não mostrar que a gente é uma empresa de 142 anos e paramos no tempo. Sim, que não precisa. Ou a gente é tão para frentex assim, que também não precisa ser tão para frente assim, que aí eu costumo brincar que a gente também não é a Benetton, né? Então, assim, arrumar esse meio termo, arrumar esse tom de voz, porque pode chegar uma agência e falar assim, não, nós devemos ser para frentex, gente. Que para frentex é que vai vender. Não, mas não é essa a nossa característica. Nossa característica é ser formal, mas respeitoso, sem ser com palavras tão rebuscadas, usar uma palavra mais normal, vamos dizer assim, de uso popular, mas não ser... Não, e principalmente também, porque vamos lá, vamos olhar pro teu público. Eu, Luísa, só fui passar a perceber a minha necessidade relacionada à cama, mesa e banho quando eu já tinha uns bons 24, 25, fui morar sozinha. Até então, quem tomava esse tipo de decisão era a minha família, minha mãe, sabe? Não é também um público que, claro, é importante fazer essa construção, principalmente porque a gente sabe que se tu conquistar este cara quanto antes, melhor, para que a longevidade do relacionamento com a marca se permaneça. Mas não deve ser um público que é o foco de vocês, considerando que não é o momento em que ele tá decidindo comprar sobre aquilo, né? Mais ou menos. A gente tem gostei. Não, mais ou menos. A gente tem algumas ações que são importantes pensando no consumidor do futuro. Isso assim, eu acho importante. Nosso público, a nossa persona que a gente trabalha na dele é justamente essa que você falou. A mulher de 35, 55 anos que compra um enxoval para casa, que compra um enxoval para família. Mas hoje a gente tem um universo, a sociedade mudou. A sociedade está mudando, está em transformação. Então nós temos uma jovem Luísa que sai de casa, que vai morar sozinha, que tem a sua necessidade de comprar o seu enxoval. E ela vai comprar o mesmo enxoval que a mãe comprava para ela quando ela ainda morava lá? Não. Ela vai querer cores diferentes, ela vai querer designers diferentes, ela vai querer que a marca converse com ela de uma outra forma, que ela se identifique e passe a comprar. Esse é o consumidor do futuro. Hoje a gente tem constituições de famílias, né? Que, vamos botar assim, que fogem do tradicional, que não são mais tão tradicionais assim. Totalmente. São famílias homoafetivas, são homens solteiros convictos, que compram a sua própria toalha. Pega um homem de 45 anos, por exemplo, não é mais a mãe dele que compra a toalha dele. Ele já foi, de repente se separou e vive sozinho por convicção. Tem mulheres solteiras, bem-sucedidas, que acham que casamento não tem filho ainda, por uma opção da mulher. Hoje tem essa opção. Nós temos famílias diversas, nós temos famílias, como eu voltei a falar, famílias homoafetivas. A gente conversa com esse público? A gente dá atenção para esse público? Ainda não, mas é preciso dar. E tu tem um consumidor
do futuro chegando aí, que essa galera, e eu posso falar sobre isso, que é a galera que a gente está tentando atingir, que é a galera gamer, a geração eu ia geek, chegar, eu tô curiosa pra saber, Marcão, abordada. disso. Eu quero saber dessa ilha no Fortnite, me conta. Quando saiu essa matéria, não lembro, foi no Acontecendo Aqui que a gente leu, eu acho. Isso. Eu mandei pra todo mundo do time, todo mundo parou, assim. Juro pra você, tava lá no segundo andar agora, a gente parou. Como assim? A Deller, no Fortnite? Oi? O que eles fizeram? Me manda, quero saber. Quero saber, me conta. Por que criar uma ilha específica no Fortnite? Não, eu tô muito feliz com esse projeto. Esse projeto é um projeto que até me emociona, assim, de uma certa forma, porque é uma construção que a gente está fazendo aí há um ano. Ele começou, para tentar dar uma ideia muito curiosa, assim, começou... Eu tive na CCXP, em São Paulo, a maior feira, evento do mundo pop, a maior feira do mundo, o maior evento da cultura pop do mundo, acontece em São Paulo, organizado pela Omelete, fantástico, maravilhoso. Eu fui lá e falei assim, peraí, eu tô em outro mundo, eu tô em outro universo, essas pessoas não fazem parte do meu meio. Sim. Eu sou um homem de 50 anos, relativamente conectado com o mundo, mas eu entrei num universo que eu praticamente até então desconhecia. Totalmente desconhecido. E eu falei assim, essa turma deve comprar toalha, né? Ou precisa. Cama, ou ela precisa comprar, né? E talvez é aquilo que eu falei antigamente. Até não é mais a mãe deles que compram, não é mais o pai, não é... Eu moro sozinho, esse público eu preciso atrair. E aí, o que aconteceu? A partir daí eu comecei a pensar, nós começamos a pensar como equipe, como dele, assim, a gente não tem produto para essa geração. A gente não tem produto para esse público. Como é que a gente pode se aproximar deles e tentar criar uma identidade com esse público? E aí, dentro da CCXP, surgiu uma ideia lá dentro do Dia da Toalha. O Dia da Toalha é um dia 25 de maio, que é uma ideia que surgiu de um livro, que é um livro muito popular do mundo nerd, que é o Mochileiro das Galáxias. Que conheço. A toalha é o grande trunfo, né? Então, inclusive, tem a frase, não entre em pânico, leve essa toalha. No dia 25, todo mundo sai com a toalha, porque a toalha pode ser uma arma, pode servir de escudo, pode servir de vela se você está perdido no meio do oceano, pode servir de paraquedas se Acabei de perceber que eu não sou nada nerd, porque de onde eu venho jogar a toalha é desistir. Mas no nerd... Então, assim, no dia 25 de maio, se tu olhar na internet, pesquisar Dia da Toalha, mundo nerd... Primeiro, que é o dia... Uma das coisas, 25 de maio é o dia do orgulho nerd, 25 de maio é o dia que estreou o primeiro filme de Star Wars. Então tem um monte de simbolismo do dia 25, que também é o dia da toalha. E se tu olhar na internet, tá todo mundo no dia da toalha ali, todo mundo fica com a toalha na cabeça, com a toalha embrulhada. E eu percebi, fazendo pesquisa, minha equipe, meu time e tal, que ficou todo empolgado com isso, e eu também fico empolgado, que nosso mercado não estava dando bola pro dia da toalha. Ninguém se apropriava do dia da toalha. E nós resolvemos pegar. Fechamos uma parceria com o Omelete, mas a gente descobriu mesmo nessa parceria com o Omelete é uma super empresa de São Paulo, que é organizadora do CCXP e do Game Show também em São Paulo, e a gente, que também é um mercado de gamer, mas eles falam assim, mas vocês não têm produtos para o mundo gamer. A gente tem os licenciados, que é Mickey Minnie, Barbie e Hot Wheels, que não é isso para fazer, precisa construir. A gente se apropriou do Dia da Toalha, tentamos se apropriar do Dia da Toalha, pegamos essa bandeira do Dia da Toalha, e começamos a trabalhar nossos licenciados. Hoje a gente tem os licenciados que nós vamos lançar em abril da Marvel, nós fechamos com o Marvel, então fechamos Homem-Aranha, fechamos Capitão América, os Vingadores, fechamos com a Disney o Stitch, que é uma sensação, que é uma febre, que aborda um pouco, a gente tem que avançar ainda em outros licenciados, estamos fazendo uma mudança de cores em alguns produtos para a gente começar a entrar nesse mundo. E aí vem o Dia da Criança. No Dia da Criança, fizemos um briefing do Dia da Criança para a agência de publicidade, e a agência Mágica lá de Joinville, e a agência apresentou uma proposta de uma estética dentro desse conceito todo que nós conversamos aqui, um conceito, uma estética mais de jogos, do layout do Dia das Crianças, e embutido nisso surgiu a ideia de a gente fazer uma ilha no Fortnite. Bom, eu digo que foi a campanha mais rápida aprovada na história da humanidade, que eu olhei aquilo ali e falei assim, é isso que eu quero, é isso que nós vamos fazer.
A gente só lançou no Dia da Criança, porque a gente achou que no Dia da Criança ia ficar meio tumultuado e tal. Então a gente deixou passar o Dia da Criança, fizemos a ativação no Dia da Criança, e aí agora novembro, então é recente, a gente lançou a ilha da Deler dentro do Fortnite, onde a grande conquista na ilha, e o Fortnite é um jogo muito popular entre crianças e adolescentes, principalmente adolescentes. Eu tenho um filho de 14 anos que joga pelo menos há 4 anos Fortnite. Fiz ele como cobaia, fiz ele jogar, ele achou a ilha sensacional, então falou, pô, tá aprovado, outros filhos de amigos jogaram também, aprovaram, e ali tu conquista uma toalha, que é uma toalha rara, enfim, ele anda na fábrica dele, uma fábrica toda estilizada. O projeto está muito interessante, fala com o consumidor, que a gente espera que seja o consumidor do futuro. A gente entra pela primeira vez, entra no mundo gamer, e a matéria do Aconteceu Aqui aborda isso, Deler entra definitivamente no mundo gamer, mas é dentro de uma proposta que começou lá atrás, que começou no final do ano passado, que teve a primeira ação no Dia da Toalha, junto com o Omelete. Teve essa ação do gamer, né, através do Fortnite agora em novembro. Eu tô, mês que vem, agora em dezembro, vou na CCXP mais uma vez, tentar me inspirar mais um pouco nesse mundo gamer, e a gente tem ainda uma parceria com o Omelete que a gente quer construir. Então isso Genial. É pensando produto e pensando no futuro. É esse o consumidor do futuro. Tem uma situação de hoje, né, que é pensar na constituições de família de hoje, no novo público de hoje, mas nós temos um público de amanhã, que ele está sendo formado ainda, e a gente precisa ter esse recalque de marca. E o pouco que eu sei, pelo menos, da comunidade gamer, denota que eles são um público muito fiel, né? A partir do momento que você, enfim, os conquista e consegue mostrar para eles que de fato faz sentido, eles se tornam uma comunidade muito engajada. Então, por outros motivos, achei essa iniciativa genial. Aproveitar para comentar um pouquinho, já que a gente falou sobre públicos mais jovens, enfim, consumidor do futuro, para entrar num papo que também ajuda muito a atingir esse público, e também gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, porque quando eu, Luísa, pelo menos comecei a ouvir falar de Deler e perceber a construção de marca de vocês, foi através de reality shows. Que vocês têm uma presença também muito marcante, mas que também é relativamente recente, né? Teve a Fazenda, teve Big Brother também. Conta pra gente um pouquinho sobre como tu defendeu essa ideia, porque eu vejo que as outras empresas, que são indústrias concorrentes, elas são muito mais conservadoras nesse aspecto. De repente, imagino numa reunião aí de board, de todo mundo decidindo sobre isso, e deve haver até um certo receio em como a marca vai ser percebida aí, de repente, num meme ou numa situação que pode gerar um recall negativo, mas vocês apostaram. Como é que foi esse processo? A gente apostou e continua apostando nos reality shows. Eu acho que a gente vira uma marca, e esse é o objetivo, virar uma marca que é a marca que abastece os reality shows com enxoval. A gente começou na Fazenda da Record. A Fazenda da Record foi muito legal no final do ano passado. A gente está nesse ano novamente na Record, na Fazenda. O que a gente entrou na Fazenda? Qual foi a ideia? A ideia inicial foi assim, não é um investimento de marketing, é um investimento em marca. Boa. E aí a gente faz produto para os programas. E aí a Fazenda foi a primeira grande... Na verdade, a primeira experiência foi a grande conquista, o reality show da Record, que foi no final do ano passado, que nós botamos o pé ali e entramos no finalzinho com uma ação da Deler dentro da grande conquista. Que era o primeiro ano da grande conquista, o primeiro reality show originalmente brasileiro e tal. Na sequência a gente entra na Fazenda, entramos com produto de cama, entramos com produto de mesa, entramos com produto, né, de cozinha, e entramos com banho. Foi muito legal a experiência, deu um excelente retorno de marca, muita mídia espontânea, porque reality shows no Brasil virou a febre. O brasileiro gosta de reality shows, isso é um fato. Pode você gostar ou não gostar, reality show impacta as pessoas. E os itens viram muito objeto de desejo, né? Tipo, eu quero aquele roupão, eu quero aquela toalha. E assim, a gente teve... Aí a gente conseguiu ter algumas métricas muito importantes. Assim. Legal. Primeiro da toalha que estava na Fazenda, na piscina, foi a mais vendida na nossa loja. A gente fez vitrine específica da Fazenda. Teve umas respostas muito legais. Não só como marca, mas também como venda de produtos, que é isso que a gente quer evoluir. Depois vem o BBB na sequência, que a gente fez todo o enxoval do BBB. Foi uma exposição de marca muito interessante pra gente, com recursos ínfimos. A gente fez
uma troca de produto por um direito de falar que a gente estava no BBB. Sim. Funcionou, foi super positivo. O ano passado, esse ano, né, a gente ficou super satisfeito. A gente vai para a Fazenda desse ano de novo, também com a mesma proposta. A gente entrou num outro reality show um pouquinho menor na Fashion TV, que é um reality show de moda, um reality show de produtos de moda, que foi muito legal. A gente fez esse ano e a gente quer fortalecer. Então a gente vira, e esse é o objetivo, a empresa que faz enxovais para os reality shows. Então a dele era responsável pelo enxoval da Fazenda. Legal. A dele era responsável pelo enxoval do Big Brother. E a dele é responsável pelo enxoval da Fashion, do reality show de Fashion, da Fashion TV. Então, assim, a gente tem esse posicionamento, é um posicionamento genuinamente de marca mesmo, de impactar a marca, de estar lá. Por quê? Deixa eu falar um negócio para você sobre reality show, a minha visão. Vamos pegar a Fazenda. Qualquer imagem que apareça da Fazenda tem um produto na dele na mão dos participantes. Ou é a toalha, ou é roupão, ou eles estão na cama. Isso é fato. Nenhum produto aparece mais do que o produto da dele. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo de um patrocínio de geladeira. Nem todo mundo está na cozinha todo o tempo. Sim. E, aliás, as pessoas ficam muito mais na cama, no quarto, conspirando. Total. A única coisa que eu peço é que... Peço não, né? Eu torço, na verdade, é que não briguem com as minhas toalhas. Um jogue no outro, tal, não sei o quê, no meio da confusão. Mas também se jogar a briga que dá audiência. Vai mostrar a durabilidade também do produto. Durabilidade. Mas é uma brincadeira, mas é uns cuidados. Mas o reality show, ele é muito... Ele tem, falando sério agora também, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Cuidado com a questão de produtos, mandar um melhor produto também, porque também pode ter uma crítica ao vivo ali que tu não possa... Porque tu não vai estar no controle. Não tem controle. Tu bota o produto e... Mas a gente também começou a trabalhar, e aí eu falo aqui de outros reality shows também que a gente participou do Estrelas da Casa também, com uma outra proposta. Nós botamos no Estrelas da Casa, o reality show de música da Globo, as roupas de cama eram de garrafas PET tiradas do meio ambiente, fios de garrafa PET tirados do meio ambiente. Bacana. É o primeiro jogo de cama de garrafa PET que a gente tem, é um protótipo nosso que nós botamos para testar, para depois vir para os reality shows maiores, né? A Fazenda, BBB, para validado. E a gente teve a primeira toalha de algodão rastreável do Brasil, que está à venda, que é um produto de escala, dentro do reality show Estrela da Casa. Então a ideia também é, a partir daí da consolidação dos produtos, dele se consolidar como enxoval oficial dos reality shows, ter produtos sustentáveis dentro desse, para ser um grande laboratório, um grande teste, para a gente começar a entrar com esses produtos de inovação no mercado. Então os reality shows tem muito disso. E aí o reality show, mesmo que a gente possa ter uma crítica ao vivo, é um grande experimento. Por exemplo, tem algumas coisas que funcionaram bem. Tem reality shows que querem toalhas diferenciadas de cor, porque já olham o mercado futuro. Isso nos ensinou bastante. A gente teve uma toalha rosa, a gente teve uma toalha verde, a gente teve uma toalha laranja. Coisas que não estão no nosso portfólio, essas cores, essa paleta de cores. E isso nos ensinou bastante a fazer as novas coleções, prestando atenção que, de repente, essas cores fortes podem atrair o consumidor que não é genuinamente consumidor da dele, mas pode passar a ser porque tem uma marca falando com eles. Sim. Isso foi fundamental. E a gente, enquanto consumidor, busca cada vez mais por itens muito personalizados, né? Eu acho que isso é uma característica da geração millennial e quase Z. A gente não quer mais aquilo que todo mundo tem igual, sabe? A ideia é ser diferente mesmo. Os licenciados entram muito nesse papel. Sim, também, total. Né? Entram muito nesse papel de ter produtos exclusivos, né? Que falem com você, que tem um detalhe. Eu não preciso estar a carinha do Mickey em todas as minhas toalhas, entendeu? Porque aí eu não vou comprar. Exagero. Eu gosto muito do Mickey. Agora, se tiver uma orelhinha do Mickey no cantinho, eu já compro. Então tem coisas que são símbolos, são coisas que mexem com esse público. Star Wars, eu sou um fã do Star Wars, entendeu? Mas eu não quero o Darth Vader inteiro na minha toalha. Não Agora, precisa. Se tiver o símbolo do pelo menos um detalhe, uma barra e tal, já faz interesse de comprar. Então tem toda essa leitura de mercado, pesquisa de consumidor, fidelidade do cliente, que é super importante. E interessante como vocês também usam os realities para ter essa plataforma de medir aí como vai ser a receptividade desses produtos. Achei interessante essa abordagem. Também.
Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre o que tu comentou de pauta ESG, mas antes eu queria voltar, tu comentou uma coisa que me chamou a atenção, que uma das toalhas usadas, acho que foi na Fazenda, foi uma das mais vendidas, mesmo sem, imagino eu, a citação de nome, produto, enfim, porque no reality não há muita essa oportunidade de citar o nome de forma direta. E sempre que a gente conversa aqui sobre as mídias offline, aspas de novo, a gente comenta, os profissionais comentam que a grande dificuldade que há é a mensuração, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente coloca em comparação com o digital e a ascensão da mídia digital, o offline não proporciona todas essas possibilidades de mensuração, mas vocês encontraram uma forma de estabelecer aí uma correlação. Foi desafiador ou foi relativamente tranquilo porque teve como comparar? Não, foi desafiador, e acho que a gente tem um caminho ainda para percorrer enquanto a isso, né? O que foi essa toalha? Era uma toalha de praia que estava quase em final de linha, ela não estava tendo uma performance boa, mas era uma toalha bonita, uma toalha muito bacana, assim, era uma toalha com cores vibrantes, uma mescla de cores, inclusive, e ela era uma toalha grande. E aí a gente falou assim, ó, vamos botar essa toalha na Fazenda e vamos ver como é que ela entrega, né? Qual vai ser a entrega dela pro programa. Só que a toalha virou quase que um ponche dos participantes. E isso é muito curioso nos realities. Assim, tu não sabe como é que... Não tem como imaginar, né? Não tem como imaginar. Que massa. E às vezes assim, ó, pô, cai de um... Por exemplo, tem um quarto mais famoso, a gente faz um quarto, a gente acha um quarto mais bonito que o outro, mas aquele quarto que a gente não achou tão bonito é o quarto onde estão os queridinhos da casa, por exemplo, que resolvem fazer uma comunidade e tá ali no quarto do Gnomos, do Fadas, enfim. E, né, agora vai ter outro nome, né? E aquele quarto vira um xodó, e aquele quarto impulsiona a venda daquele quarto. Outro quarto onde estavam os vilões que ninguém gostava, ou aquele outro que tá o pessoal que não adianta ser o mais bonito. Não adianta ser o mais bonito, entendeu? Então essa toalha, por exemplo, da questão da Fazenda, que foi o que a gente conseguiu de fato medir, o BBB deu uma medição boa pra gente de cores. Sim. Entendeu? Cor fada, cor gnomos, o verde mais musgo, o rosa, mas que deu um direcionamento de cor pra gente. A Fazenda deu um direcionamento da tendência, né? Então o que aconteceu com essa toalha de praia? As pessoas ficavam, deu um friozinho ali no período ali, e as pessoas praticamente se cobriam com aquela toalha, e ficavam o dia inteiro com aquela toalha, não ficavam com roupão, ficavam na beira da piscina ali, batendo papo de noite, enrolado na toalha. Aquela toalha teve muita visibilidade, né? Então toda hora que aparecia o programa, aquela toalha aparecia, e começou a chamar a atenção. Na hora que chamou a atenção, a gente começou a expor ela mais no PDV, né, no ponto de venda. E aí, na hora que do ponto de venda que é explorado, mas ela começou a vender mais. Foi uma questão de observação nossa nessa primeira participação do reality show que eu acho que tem uma boa oportunidade. Então são coisas que a gente ainda quer evoluir. E volto a dizer, sem investimento, zero de mídia para impulsionar o canhão. Se tem um investimento ainda maior, que é um caminho que a gente precisa percorrer, aí a gente vai ter uma mensuração muito melhor, muito mais qualificada. Mas a gente está caminhando passo a passo, porque, como falou no início, é uma evolução, claro. É uma ousadia, é um fato de a gente estar ultrapassando alguns limites que não eram ultrapassados antes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ir passo a passo, de repente analisar com mais calma, ver que a gente pode evoluir, fazer produtos mais comerciais entrarem, não só de conceito. Então a gente está mais ou menos nesse caminho, mas é um caminho que a gente precisa detalhar melhor, estudar melhor, ver quais são as possibilidades. Mas vocês são bem ousados para quem é tão equilibrado assim, Marcão. Legal isso. É, de verdade. Porque, enfim, como eu te disse, eu trabalhei na indústria há muito tempo. A gente é relativamente mais conservador, de fato, mas vocês estão meio que abrindo um caminho à foice, assim, sabe? Muito bacana. Eu vejo que vocês têm uma preocupação, e aí enquanto eu tava estudando a a tua história, e até desde que tu sentou aqui, tu já citou vários cases indiretamente, com sustentabilidade, com governança, principalmente na indústria têxtil. É muito bacana te ouvir falar sobre isso. A gente até conversava sobre isso com uma outra parceira nossa lá de São Paulo. Não vou lembrar o nome dela aqui, depois eu vou colocar o link na descrição do episódio. Que eles tinham uma tecnologia para que o resíduo do tecido que eles proporcionam para as indústrias também fosse, enfim, não durasse tanto tempo no meio ambiente para ser descartado. E aí foi nesse episódio que eu me atentei para como as indústrias têxteis precisam, de fato, nos auxiliar nesse processo de sustentabilidade, desenvolvimento. A pauta ESG, ela é muito latente.
e principalmente numa indústria que vai, de fato, gerar tanto resíduo, é bacana ver que vocês têm esse posicionamento. Fiquei curiosa para saber sobre a toalha rastreável, a Marrocos. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto muito legal, começou também com uma concepção de comunicação. Assim, ó, a Deller é uma empresa que ela trabalha com a questão de sustentabilidade, com processos de sustentabilidade há 40, 50 anos. Vocês são referência nisso, Há muitos anos ela vem trabalhando nos processos, né? Reaproveitamento de água, uso controlado de tinta, tal, porque a indústria têxtil usa muita água e muita tinta, mas a Deller vem com estamparia digital, uma das primeiras empresas pioneiras em adotar a estamparia digital, consome menos água e menos tinta, enfim, uma série de ações internas. E a partir aí do ano, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, começou a se trabalhar muito produtos sustentáveis. Então a gente tem a garrafa PET, a cortina de garrafa PET é uma cortina, a primeira cortina do Brasil de garrafa PET, fios de garrafa PET, uma parceria com a Unify, que é uma multinacional que produz o fio de garrafa PET, que nós compramos e aí produzimos o produto, que é a cortina. Dessa cortina já surgiu a cama, tecido de cama com garrafa PET, e agora nós estamos lançando, em parceria com a Arezzo, uma collab com a Arezzo, da primeira toalha de praia com garrafa PET, que a gente tem uma excelente possibilidade, estou falando até com um nível de exclusividade aqui, Chique. Vai para o mercado agora em dezembro, no final, mercado sim, um projeto experimental, para a gente ver se tem uma aderência. O projeto ficou muito bonito e eu vou te copiar agora nas mensagens ali para tu ter uma noção de como é que vai ficar esse produto. É a primeira toalha de garrafa PET do Brasil. Na sequência, falando também de reaproveitamento, a gente fez a primeira cortina de tecido renovável, né? Que a indústria têxtil de vestuário já usa muito, que é o reaproveitamento. A camisa que iria fora, ou a cortina que iria fora, se pega a cortina, se refaz ela, pega o fio novamente e faz uma nova cortina, um reaproveitamento, aí uma economia circular importante. A gente tem uma cortina dessa, mas a gente precisa evoluir ainda nas tecnologias, no armazenamento, enfim. E a toalha rastreável surgiu no início desse ano, numa proposta da Associação Brasileira de Algodão Responsável, qual é a facilidade da Deller? A Deller compra o algodão e faz todo o processo da cadeia produtiva. Essa é uma grande facilidade da Deller. Tanto a questão do fio de garrafa PET, a gente compra o fio e faz todo o processo. Sim. No caso, a gente compra algodão, faz o fio e assim, a indústria, o agro do algodão, a cadeia produtiva do algodão no Brasil, até pouco tempo, era muito difícil. Trabalho escravo, trabalho infantil, dificuldades de regras trabalhistas, as fazendas não eram sustentáveis. A partir daí de uns anos para cá, 5 anos para cá, entra a Associação Brasileira de Algodão Responsável e passa a dar uma controlada nessas fazendas. Começa a fazer uma parceria com algumas indústrias têxteis para comprar só algodão que tenha esse certificado de algodão responsável. Então, fundamental, há uma garantia que não tenha trabalho escravo, não tenha trabalho infantil, que tenha regras sustentáveis, que tenha políticas de ASG bem definidas, e a gente passa a comprar algodão dessa turma. A hora que a gente compra algodão responsável, a gente ganha um selo que a gente compra algodão responsável. Então as pessoas sabem, e também é consumidor do futuro, ESG, sustentabilidade, que as pessoas vão saber que o algodão não é um algodão comprado lá da fazenda e que tem criancinha trabalhando. Não vai ter isso na Deller. Sensacional. Até porque a cadeia produtiva ela tem que ser responsável assim como a gente é. A partir daí surgiu um projeto que ele seria um projeto experimental no início, de 1.500 toalhas, que seriam esse algodão responsável. O que seria esse algodão responsável? A toalha Marrocos, ela viria com um QR Code, onde com o celular você escanearia esse QR Code e você cai numa plataforma em que você vê a fazenda que foi plantada, inclusive com geolocalização através do Google Maps, a fazenda lá no interior de Mato Grosso, tal, que plantou, consegue entrar no site dela, consegue pesquisar ela. Então tu sabe a origem do algodão. Eu costumo fazer uma brincadeira que foi realidade, que a gente quando começou a trabalhar a comunicação nessa toalha, a gente falava assim, a primeira toalha rastreável do Brasil. Deu uma confusão danada, o pessoal achou que a gente ia ficar rastreando as toalhas. Que perigo, onde está a LGPD? Que ia saber onde estava o algodão, ia deixar no campo de futebol, no futebol dos amigos, ia deixar em cima da cama e a mulher ia descobrir. Então deu uma confusão danada. Mas aí, na verdade, não é isso. Até existe tecnologia para isso, mas nós não vamos implantar. Mas não precisa. A nossa é algodão rastreável. Então nós sabemos de onde
vem o algodão. Isso seria um projeto experimental vendido somente no e-commerce, onde a gente ia vender 1.500 unidades apenas e a gente fazer um projeto de monitoramento através da comunicação do marketing, fazendo uma divulgação e a gente ia analisar isso. Só que o nosso comercial pegou essa toalha e levou para um grande varejista, que é a Riachuelo, que tem uma política bem clara de ESG, de botar produto sustentável na sua gôndola, e essa toalha passou a ser produzida 50 mil toalhas. De 1.500 ela passou para 50 mil toalhas produzidas porque os grandes varejistas se interessaram. A partir daí a gente já tinha um case um pouco maior. E hoje a toalha, nós já produzimos, lançamento em junho, nós já produzimos até agora, dezembro, cerca de 100 mil toalhas de algodão rastreável. Foi um sucesso. E além disso, toda a divulgação que a gente fez foi muito impactante. O mercado abraçou, o mercado achou uma grande ideia. Tivemos várias matérias em veículos importantes do Brasil, falando que a dele estava lançando a primeira toalha de algodão rastreável, responsabilidade no algodão. Eu estive numa fazenda de algodão, é um negócio espetacular. Quem não conhece uma fazenda de algodão, acho que teria que ter uma oportunidade de ver, que é uma cena muito bonita, aquela hectares e hectares de tudo branquinho, de algodão. Tem alguma próximo daqui ou vai precisar de algum outro tipo Goiás, de bioma? Goiás, Nordeste, interior do Nordeste, e muito ali Brasília, perto de Brasília e tal. Eu fui em algumas ali, aquela região ali que é o consumo de algodão, interior de São Paulo um pouco e tal. E é muito legal. E essa toalha, ela teve esse apelo de sustentabilidade e rastreabilidade, mas teve também uma toalha que ficou bonita, ficou legal, ficou apresentável. E aí não tem porque a produto sustentável tem sempre um debate que ela fica mais cara, que por isso que as pessoas não consomem. A gente tem uma dificuldade. Ou ela tem, normalmente, você coloca num estereótipo assim de eco, aí ela é marrom, sabe? E ela é marrom. E ela tem outras cores, elas têm cor vibrante. Ela tem uma linha branca, ela tem uma linha... Então ela foi bem aceita pelo mercado, por isso que a gente está com sucesso nessa toalha. Já a questão de resposta de marca foi sensacional para a gente quer ampliar isso, de repente vamos ampliar mais para outros mercados. A gente teve um ajuste interno, obviamente, para fazer esse rastreamento internamente. Teoricamente, deveria ser assim, rastreia a fazenda de algodão, rastreia quem faz o fio, rastreia quem faz a confecção, rastreia quem faz a tecelagem, rastreia todo o processo, né? Como a gente faz todo o processo, a gente é uma só. Então, mas a gente teve que criar um sistema para também rastrear ela internamente, dentro da empresa. Então ela tem todo um rastreamento dentro da empresa e também da fazenda que vem no algodão. Esse projeto é sensacional. Eu acho que ele é um projeto que vem muito para a gente evoluir nessa questão do rastreamento. Outras empresas estão adotando isso. A gente tem prospecção de outros players grandes do varejo que também querem atuar e a gente está começando a trabalhar nesse aspecto. E, cara, posso estar falando a maior bobagem da minha vida, mas eu acho que é justamente esse tipo de iniciativa que vai diferenciar as indústrias brasileiras, as indústrias catarinenses, das indústrias que vão vir de fora com um produto que a gente sabe que, de repente, a origem não é tão bacana, sabe? Não, acho que não. Primeiro que está falando uma verdade absoluta, né? Hoje, o consumidor vai cada vez exigir mais isso. Acho que a indústria brasileira começa a ter uma fama de respeitar essa política. É uma política ESG, não tenho dúvida, e eu vou aportuguesar o ESG para falar em ESG, para ficar mais claro que é questões ambientais, responsabilidades ambientais, sociais e de governança. Acho que o ASG, que é usado por algumas empresas, Albert Einstein, por exemplo, usa ASG, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de aportuguesar a expressão, para não ficar toda hora tendo que explicar o que é o E, o que é o S, o que é o G, principalmente o E. Então a gente tem acho que é uma tendência de consumidor também. O consumidor cada vez vai ficar mais ligado nisso e vai dizer assim, eu não vou comprar. A gente teve o episódio das vinícolas no Rio Grande do Sul recentemente, que não olhou muito bem a sua cadeia de produção, as cadeias de fornecedores. Então isso é importantíssimo. Acho que a dele está muito preocupada com isso, a dele está se preparando com isso, até porque é uma empresa de economia aberta, está no B3, quer se posicionar melhor, então todo mundo vai passar por isso. E não é uma modinha, é uma tendência mundial que a gente não vai conseguir, inclusive, exportar
vender para fora se a gente não tiver essas responsabilidades sociais e ambientais e de governança. Não, sensacional. Pra gente fechar o episódio, porque eu já vi que o Marcão é do meu time, que gosta de uma conversa, vai deixar falar de assuntos que a gente gosta, que a gente vai levar 2 horas. Pra gente encerrar, tem uma pergunta clássica aqui no Media Market Podcast. Vou até te dar um tempo pra tu abrir uma água, pra tu ir pensando numa resposta, tá? É uma pergunta aberta. Fica à vontade pra sugerir, recomendar aquilo que tu imaginar. Eu vou te dar alguns exemplos pra não deixar também no escuro, porque isso aqui nunca é previamente combinado. O que acontece? O episódio ele é finito, tá durando aí uns 45, 50 minutos. Quem tá interessado em saber mais sobre você, sobre a Deller, sobre as iniciativas, principalmente de marketing que vocês têm, que pra mim são uma inovação na indústria de verdade, o que ele poderia consumir, o que tu indicaria, tá? E aí, assim, não precisa ser necessariamente algo do escopo corporativo de forma direta. Vou te dar alguns exemplos. A galera já indicou aqui livro, porque acredita que os profissionais de marketing precisam estudar mais e se profissionalizar para que a parada do marketing fique mais científica, mais séria. Tem gente que indica os profissionais de marketing levantarem da cadeira e irem pro PDV, olhar o chão de fábrica, de repente, para ver se muda um pouco essa perspectiva. De tudo rola. Série, novela, enfim. O conselho que tu indicaria para que a gente pudesse dar continuidade a esse episódio, para que a pauta continue viva na cabeça das pessoas, assim, para que não acabe aqui. A minha tendência é falar para as pessoas para estudarem. Eu acho que muita gente tem opinião consolidada. Uhum. E o estudo te abre algumas mentalidades para o que os outros profissionais estão agindo, como é que estão trabalhando, como é que estão se posicionando. Eu costumo dizer que isso é importantíssimo. E pode ser até meio simples o que eu vou falar, mas eu acho fundamental, porque eu acredito que estudar não é nunca atemporal. É atemporal, né? Não precisa ter uma temporalidade. Pô, estudei a minha vida toda e agora parei. Sim. Hoje a gente tem... Não se dá por concluído. Não se dá por concluído. Eu faço mestrado hoje em comunicação na Univille, lá em Joinville. Estou fazendo um curso na FGV agora, por exemplo, de Trade Marketing Omnichannel, que é uma área que eu preciso dar uma estudada, mas estou olhando uma outra área já para eu fazer a partir do ano que vem de inteligência artificial. Eu acho que é super importante a gente ficar conectado. Eu acho que o nosso mercado do marketing, da comunicação, ele muda muito rápido, ele faz uma transformação muito rápida. Se a gente ficar sentado ainda com os velhos conceitos, tu vai ser ultrapassado. Então é preciso estar toda hora conectado. Eu acho que a gente tem uma tendência de se acomodar de uma certa forma e ficar ainda nos velhos modelos, nos velhos conceitos aí ultrapassados. Eu vi uma entrevista um dia desse, ficar agarrados nos 4 P's da publicidade, e isso aí acabou, entendeu? Temos que transformar a comunicação de uma forma mais dinâmica. Acho que esse é o grande desafio, acho que isso é o grande... E aí, no grande desafio, praticamente eu resumi em tudo que falaram aqui. É ler livro, é buscar informação, é a gente sair da cadeira e ir pro chão, e ouvir gente mais jovem, ouvir gente mais experiente, ver novos mercados, estudar novas possibilidades. E nisso tudo que eu falei, usando um escopo de comunicação, usando um escopo de marketing mais amplo, de campanhas 360, ampliar os estudos e ampliar o conhecimento. Só assim a gente vai conseguir evoluir. Ficar parado, esperando e agindo com os antigos conceitos, nós vamos para frente. Então, sair... É um negócio que eu não gosto muito de falar, que é sair da caixa. Acho que não é sair da caixa, é pensar diferente. Vamos lá, vamos resumir. Pensa diferente, tenta respirar um pouco, vai para uma praia, fica sentado, fica refletindo sobre a vida, que vai aparecer ideias novas, vai ter ideias novas. Eu acho que isso é fundamental para o marketing. Entendeu? Para o marketing, para a comunicação, para a publicidade, o que a gente dá dessa área de comunicação com toda essa abrangência. Eu acho que é por esse caminho. Curioso tu ter falado sobre isso. Me veio aqui uma lembrança de uma declaração que o Washington Oliveto deu, o falecido Washington Oliveto, em que ele disse que coisas que ele criou, que hoje são consideradas geniais, jamais seriam aprovadas no nosso tempo. Então, acho que casa muito com o que tu disse, sabe? Ter novas ideias, a gente precisa de novos repertórios, não dá pra ter novas ideias no mesmo ambiente, no mesmo espaço, enfim.
Obrigada, Marcão, por ter topado. Rolou o nosso episódio finalmente. Foi muito bom. Espero que você tenha curtido também. Curti bastante. Eu tenho certeza que a nossa audiência adorou, assim. Foi um episódio muito rico em conteúdo, a tua experiência, expertise e o que tu trouxe sobre a Daler, acho que é de muito valor, assim, para profissional de marketing ou não, independente de qualquer coisa. Volte para nos contar novidades, porque eu já vi que a Daler não para, então se voltar no que vem já vai ter muita coisa para contar. E o microfone tá aberto para você se despedir da nossa audiência. Muito obrigada novamente. Obrigado pela oportunidade, também valeu pela demora e valeu também pelo bate-papo, foi muito legal. É sempre bom falar de marketing, comunicação. Eu sou jornalista de formação, tenho esse dom de falar também, falar bastante. Aí tu tem uma voz de radialista, né? Uma voz boa pra... O objetivo era trabalhar em rádio no início da carreira e acabei não trabalhando em rádio, né? Mas isso que a gente tem em comum. Eu entrei no jornalismo pra fazer rádio. Pra fazer rádio e acabei não fazendo. Mas hoje o podcast tá aí, que é a nova rádio, com novas ferramentas, com novas possibilidades. E acho que a gente tá evoluindo. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar a comunicação com todas as suas vertentes. Eu acho que a gente precisa se aprimorar cada vez mais, estudar cada vez mais, buscar novas ideias, novos parceiros, conexões com marcas importantes, sair da nossa casinha lá. Eu costumo dizer, só para finalizar mesmo assim, que às vezes a gente é chamado para dar uma palestra, a gente fica falando mais dos nossos feitos e todo mundo fala dos seus feitos, né? Sim. Os feitos estão aí, tá todo mundo enxergando. Agora eu quero saber as conexões que nós podemos fazer entre eu e você, a tua empresa e a minha, o que a gente pode conectar, o que a gente pode gerar de coisas novas. De repente é um podcast aqui que a gente fale mais coisas que vai inspirar outras pessoas. Sim. Como é que a gente pode se conectar? Eu acho que esse é o segredo da história, em vez de ficar cantando vantagem aí, cada um no seu quadradinho. Total, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente contigo. Tanto que o nosso propósito do Media Market é informar, inspirar e alavancar. Eu acho que aquela prepotente. Acho que a gente tá cumprindo bem. Obrigada, Marcão. Nada. Eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode acompanhar todos os nossos episódios. Tem episódio disponível toda terça-feira, inédito, em media.market/podcast. Tchau, tchau.